Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa Fala Doutor, e nesse programa a gente vai falar mais um tema psiquiátrico, um tema muito interessante que é o transtorno afetivo bipolar. Na minha opinião é uma doença muito interessante, existe muita mística sobre ela e é até comum no dia a dia psiquiátrico, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Menezes, eu sou médico, eu sou pós-graduado em psiquiatria e atendo atualmente no CAPS, tá bem? A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse transtorno é que ele faz parte do mesmo grupo de doenças da depressão, né? É um transtorno do humor, né? Que está no grupo de doenças do transtorno do humor. Assim como eu falei da depressão, que eu tentei tirar os mitos, que depressão é frescura, que depressão é preguiça, que depressão é só desânimo, eu vou tentar fazer isso também com a bipolaridade, tá bom? Assim como eu falei que a depressão tem alteração cerebral, é uma doença grave, é uma doença até difícil de se tratar, na bipolaridade acontece isso também. Então a primeira coisa que eu quero tirar de vocês é os mitos que existem sobre a bipolaridade. Muita gente acha que bipolaridade são aquelas pessoas que oscilam muito de humor, né? Que, por exemplo, acordam tristes, acordam com raiva e quando chega no final do dia já tá eufórica, já tá mais feliz, já tá mais tranquila e às vezes nem sabe o porquê de que ele estava mal-humorado. Isso não é bipolaridade, gente. Isso é o normal da vida. Essa oscilação de humor é normal da gente. Todo ser humano é assim. Nós ficamos tristes, nós ficamos felizes, nós ficamos com raiva, com nojo e assim sucessivamente durante o dia. Isso é totalmente normal. Outra coisa que eles falam muito, que as pessoas falam e que acham que é bipolaridade, é aquela pessoa que muda muito de opinião, né? Quando tem aquela pessoa, eu quero isso, logo um momento depois eu não quero, as pessoas falam, você é bipolar. Isso também não é bipolaridade, tá bom? Bipolaridade é uma doença que ela pode ser muito grave e até complicada de se tratar, tá bom? Para começar, eu vou lembrar vocês o que é o humor, né? Assim como eu falei na depressão o que era o humor, eu vou repetir aqui para vocês o que é o humor, porque a transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o humor. Segundo o DSM-5, o humor é a tonalidade de sentimento predominante e mais constante, que pode influenciar a percepção de si mesmo e o do mundo ao seu redor. Em outras palavras, humor se refere à emoção predominante mais constante durante a entrevista. Ou seja, o humor é aquela característica, aquele humor que a gente mais permanece durante o dia. No caso aqui ele falou na entrevista, seria o humor que o meu paciente apresenta mais durante a consulta. Aquela maneira de humor dele, representar o humor dele, que ele representa mais durante a entrevista, eu vou dizer que o tipo de humor que ele tá. Por exemplo, o humor normal é o eutímico, né? Mas existe o irritável, o eufórico, o expansivo. Geralmente o bipolar ele tem um humor expansivo, vocês vão entender um pouco mais pra frente, tá bom? E é isso, o humor é isso, a gente já vai começar agora a falar sobre a doença em si. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o transtorno bipolar, a gente só pode diagnosticar um transtorno bipolar quando o paciente apresenta um quadro específico na psiquiatria, que é a mania ou hipomania. A hipomania seria uma mania mais leve, né? Uma mania não tão grave. Então, de qualquer maneira, em qualquer momento que a pessoa apresentar mania na sua vida, a gente pode diagnosticar e falar que ele tem bipolaridade. Eu vou explicar para vocês o que é mania, para vocês entenderem melhor. Basicamente, o transtorno bipolar hoje ele está dividido em dois, tá? O transtorno bipolar tipo 1, que é o TAB1, esse é o que apresenta mania. Em qualquer momento da vida, se a pessoa apresentar esse quadro psiquiátrico, mania, a gente pode diagnosticar bipolaridade. E no TAB1, ele não precisa oscilar entre mania e depressão, que é o que vocês vão ver que geralmente é o que mais acontece. A pessoa oscila entre esses dois polos. Ou ela tá em mania, maníaco, ou ela tá depressivo. No TAB tipo 1, não. Às vezes ela só entra em mania, ela não vai pro polo depressivo. Mesmo assim, eu posso diagnosticar bipolaridade, transtorno afetivo bipolar. O mais normal é ela ficar oscilando entre mania e o polo depressivo. Esse é o tipo 1, é o TAB tipo 1, transtorno afetivo tipo 1. Já o transtorno afetivo tipo 2, ele necessariamente tem que ter o polo depressivo. A pessoa tem que deprimir e depois ela tem que entrar no quadro de hipomania.
O TAB tipo 2 ele não tem mania, porque a qualquer momento que ele apresentar mania na vida dele, a gente já vai automaticamente diagnosticar como TAB tipo 1. O TAB tipo 2 é aquele tipo de paciente que oscila entre o polo depressivo e o polo maníaco, o TAB tipo 2 é aquele que o paciente ele oscila entre o polo depressivo. Para vocês entenderem bem o que é depressão, eu solicito e peço para vocês verem um programa sobre depressão. Vocês vão saber todos os critérios para a gente diagnosticar uma depressão, então vocês vão entender o que é esse polo depressivo. Então o TAB tipo 2 é aquele paciente que ele precisa oscilar entre o polo depressivo e o polo hipomaníaco. A hipomania seria uma mania, um quadro psiquiátrico maníaco mais leve, tá bom? Então, o tipo 1, qualquer momento que apresentar mania, a gente diagnostica como transtorno afetivo bipolar tipo 1. O tipo 2, obrigatoriamente, ele tem que oscilar entre depressão e o quadro psiquiátrico que a gente denomina hipomania. Existe uma terceira variante que o DSM-5 fala pra gente, que é a ciclotimia. A ciclotimia, ela seria uma bipolaridade que cicla mais rápido. É aquele paciente que ele vai de depressão a mania, às vezes no mesmo dia. Vocês vão ver que a hipomania e a mania, ela tem uma quantidade de dia para a gente fechar esse diagnóstico. Para falar que esse paciente está em mania, precisa de uma certa quantidade de dia. Hipomania, o mesmo. A ciclotimia é um tipo de transtorno que o paciente, às vezes, no mesmo dia, ele está no polo depressivo e ele vai para mania. Tá bom? Vamos continuar. Uma coisa interessante da gente falar do transtorno afetivo bipolar seria a carga alostática. O que seria a carga alostática? Seria um acúmulo de diversas tentativas de compensação do cérebro frente às crises. Ação protetora de curto prazo dá lugar a efeito deletério, quando os medidores inflamatórios passam a agir de modo crônico e desadaptativo. O que isso significa? Muitas vezes o transtorno bipolar ele demora para ser diagnosticado. Existe um estudo que mostra que geralmente o transtorno bipolar ele demora até 15 anos para o paciente achar esse diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então, durante esse tempo, esse paciente ele fica entrando em mania por muitas vezes. Ele deprime e entra em mania, deprime e entra em mania. E já foi provado que cada vez que ele entra nessa fase maníaca, o cérebro ele solta marcadores inflamatórios, toxinas inflamatórias, que com o tempo que ele vai vivendo cada vez mais nesse quadro maníaco, isso vai inflamando o cérebro dele e vai piorando o caso, tanto do período maníaco, como até às vezes diminuir a cognição desse paciente. Verdadeiramente esse paciente ele vai perdendo capacidades mentais, ele fica mais lento, ele não consegue raciocinar com tanta qualidade, né? Então é um quadro muito interessante que a gente tem que tentar fazer o diagnóstico o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender bem esse transtorno, a gente tem que entender o que é mania, né? Então lembrando que mania é um quadro psiquiátrico que eu vou descrever aqui e em qualquer momento que o paciente apresentar esse quadro, a gente pode diagnosticar como bipolaridade. Se ele oscilar entre o polo depressivo e mania, fica mais fácil, mas às vezes ele não precisa ciclar para o polo depressivo, ele só cicla no polo maníaco, tá bom? Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo 1, é necessário o preenchimento dos critérios a seguir para um episódio maníaco. O episódio maníaco pode ter antecedido ou seguido por episódios hipomaníacos ou depressivos maiores, tá bom? Vamos lá. O que é um episódio maníaco? Lembrando que o diagnóstico não é tão simples assim. Na prática clínica a gente não faz só checklist, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo e fecha o diagnóstico. É muito mais abrangente, a gente usa escalas, a gente usa o acompanhamento. Muitas vezes é até difícil fazer um diagnóstico psiquiátrico numa consulta só. A gente precisa de várias consultas, tá bom? Então, lembrando que isso aqui é meramente para conhecimento e estudo. Em nenhum momento tem a pretensão de você se diagnosticar e tampouco diagnosticar alguém que você conhece, tá bom? O que seria um episódio maníaco? O que seria uma fase maníaca, um quadro psiquiátrico maníaco? Quando a gente suspeita que esse paciente está em mania? Bom, segundo o DSM-5, no critério A, ele fala um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado e expansivo ou irritado. Aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos
ou da energia e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou seja, o paciente em mania, ele tem uma força, uma vontade de fazer as suas coisas do dia a dia muito mais forte. Você vai ver que o paciente maníaco, muitas vezes tem quadros de pacientes, por exemplo, donas de casas, quando ela entra em uma fase maníaca, ela cozinha o dia inteiro, ela não quer descansar, ela passa a madrugada inteira limpando a casa, né? Ela perde a necessidade do sono e a força dirigida a objetivos dela fica muito mais forte. Esse foi um exemplo de uma dona de casa, mas, por exemplo, pode ser uma outra profissão que naquele momento ele vê a força dirigida a objetivos muito mais forte. Então a mania seria um aceleramento de todas as atividades psíquicas da gente, tá bom? Esse é o critério A. O critério B, ele fala, durante o período da perturbação do humor e o aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4 em grau significativo e representa uma mudança notável do comportamento habitual. Ou seja, pelo menos 3 dessas que eu vou ler tem que estar alterado para a gente fechar um quadro maníaco. 1. Autoestima inflada ou grandiosidade. O paciente mania, ele tem uma autoestima muito alta e ele tem um pensamento de grandiosidade. Geralmente o paciente maníaco, é muito interessante a gente ver isso no consultório, ele fala que ele é um enviado de Deus, ele fala que ele tem muito dinheiro, ele fala que ele é especial, que ele é um ser mandado para salvar o mundo, ele acha que ele é muito inteligente, ele acha que ele é muito rico, ele tá expansivo, o humor dele tá expansivo e geralmente ele tem pensamentos grandiosos, tá bom? Esse é o primeiro critério. O segundo, ele tem uma redução da necessidade de sono. Por exemplo, a pessoa dorme 2 horas por dia e ela diz que está satisfeita, que não precisa dormir mais. Esse é um outro critério da mania. O terceiro critério, ele diz que o paciente fica mais loquaz que habitualmente a opressão para continuar falando. Ou seja, o paciente que está em mania, ele quer falar. Ele fala muito, ele vai mudando de assuntos, ele arboriza o pensamento dele e às vezes não tem nem muita lógica. De um assunto ele vai para o outro, ele começa a falar e só ele quer falar, ele não tem capacidade de esperar o outro falar, tá bom? O quarto critério seria a fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. O paciente em mania é uma coisa bem interessante. Não é que ele sente que o pensamento dele está acelerado. Se você perguntar para um paciente se ele acha que o pensamento dele está acelerado, para ele não está. O interessante é que ele acha que as outras pessoas que estão lentas. Se você perguntar para uma pessoa que está numa fase maníaca, ele vai falar que as pessoas estão falando lentamente, estão pensando lentamente, ele acha que ele está mais acelerado e as pessoas que estão falando devagar, que estão diminuindo a sua velocidade, tanto de fala quanto de raciocínio. Então por isso que ele tem essa ideia de que o pensamento dele está acelerado, tá bom? O quinto critério, distratibilidade, a atenção facilmente se desvia. O paciente mania, ele não consegue focar. Ele está aqui conversando com você, geralmente ele já foca em uma outra coisa, ele já começa a mexer nesse livro e aí ele larga esse livro, ele já vai para uma outra coisa, ele já entra em um outro assunto e ele perde o foco e a atenção muito fácil, tá bom? O sexto critério para a gente diagnosticar uma mania seria aumento da atividade dirigida a objetivos. É aquilo que eu falei para você. Isso pode ser socialmente, trabalho, na escola, sexualmente ou agitação psicomotora. O paciente mania, tudo dele está acelerado. Ele quer trabalhar dia e noite sem parar para dormir, ele quer produzir muito, mas geralmente ele não consegue produzir com qualidade. Até por causa que ele perde o foco muito fácil, ele não consegue terminar nada. Ele tá aqui num assunto, de repente ele já troca de assunto, ele nem termina o raciocínio que ele tinha, ele já entra em um outro assunto. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na escola, ele fica muito... a energia dele fica aumentada para aqueles objetivos de estudo, de trabalho, então fica alterado, uma velocidade aumentada. E sexualmente, é muito interessante ver esse critério, que os pacientes em mania, geralmente, eles aumentam o libido sexual deles, eles têm um desejo muito aumentado. Eu vou contar uma história para vocês de uma paciente minha, que eu consultei, que ela tinha bipolaridade e ela entrou no quadro de mania. E um dos sintomas que ela me falava, que ela estava tendo orgasmos múltiplos. Ela, por si só, sozinha, ela sentia
é toda aquela sensação que as pessoas sentem quando tem orgasmo, isso naturalmente, do dia a dia. Por quê? Porque tá tudo acelerado, né? A parte sexual, a parte do pensamento, a mania é isso, é um aceleramento das faculdades mentais, das capacidades psíquicas, tá bom? E isso entra em tudo, tanto nos objetivos, no trabalho, na escola, como também sexualmente falando, tá bom? O sétimo critério seria envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial dolorosas. O paciente que está em mania, ele perde o filtro, ele não consegue diferenciar muitas vezes o que é arriscado, o que não é, e geralmente ele faz coisas que normalmente possa dar errado, que pode trazer consequências maléficas para ele. O paciente mania geralmente ele bebe muito, ele usa muita droga, ele faz sexo sem camisinha, ele tá acelerado, ele perde aquele filtro de bom senso, né? Ele vai vivendo numa velocidade tão acelerada que ele perde as consequências, ele não tá nem aí para a consequência, tá bom? Outra coisa interessante de dizer, o paciente mania, ele tem muitos surtos desenfreados de compras. É muito comum o paciente bipolar, quando ele entra em mania, ele comprar tudo. Ele querer comprar tudo, ele achar que ele é rico, ele fazer contas enormes. Inclusive, é uma das coisas que acontece com o bipolar. Geralmente, ele se endivida muito. Ele entra na mania e aí ele começa a fazer compras que depois ele não consegue pagar, tá bom? Outra coisa, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros incessados. É o que eu acabei de falar para você. O paciente mania, ele gosta de adrenalina, ele gosta de tudo acelerado, então ele entra em muitas atividades sexuais arriscadas, ele entra numa promiscuidade muito grande, além de se endividar bastante, tá bom? Já no critério C, a perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, ou para necessitar de hospitalização a fim de prevenir o dano a si mesmo ou a outras pessoas. Ou existem características psicóticas, ou seja, mais um critério para a gente fechar a mania, se esse paciente precisar de internação é um critério, e principalmente se ele tiver características psicóticas. Quando a gente fala em características psicóticas, a gente está falando mais em alucinações e delírios. Alucinações seriam deturpações dos sentidos, quando a pessoa escuta vozes, quando a pessoa vê vultos, quando a pessoa ela percebe alguma coisa que vem das capacidades auditivas, visuais, olfativas. Isso está mais ligado a alucinações. Os delírios já são diferentes. Os delírios, quando a gente fala em delírio, a gente está falando em uma ideia deturpada. O delírio, o conceito fácil do delírio seria aquela ideia que a pessoa não tira da cabeça. É aquele tipo de pessoa que chega e fala para você, eu fui sequestrado por extraterrestres. E mesmo que você prove para ela que extraterrestre não existe, que ela não foi sequestrada, ela não vai acreditar. Inclusive o delírio tem esse critério. Quando você começa a tentar convencer muita pessoa, a pessoa acha que você faz parte do delírio. E isso acaba te afastando do paciente. Então o delírio é uma ideia que não muda, não é mutável. Mesmo que não tenha lógica, se você tentar explicar para esse paciente, ele não vai mudar. Em qualquer desses acontecimentos, se acontecer com o paciente bipolar, a gente pode falar que ele está num estado maníaco. Já o critério D, a perturbação do humor não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, droga ou medicamento. A gente não pode fechar um diagnóstico de mania se a pessoa estiver usando droga, bebido, porque isso pode ser causado pela droga. Então a gente tem que esperar passar o efeito da droga para a gente fazer um acompanhamento e fechar realmente se aquela pessoa é bipolar ou não. Tá bom? Esses seriam os critérios mais fáceis para a gente fechar o diagnóstico de uma mania, de um estado maníaco, de um estado psiquiátrico maníaco, tá? Então, qualquer momento que o ser humano apresentar um episódio desse, o médico, o psiquiatra, ele está autorizado para fechar transtorno afetivo bipolar tipo 1, tá? E geralmente ele oscila entre a mania, tudo isso que eu falei, e o polo depressivo. Tá bom? Então ele fica oscilando, mas a literatura diz pra gente que ele não precisa no TAB1 ir para depressão. Se ele apresentar mania em qualquer momento, a gente pode fechar o diagnóstico como transtorno afetivo bipolar tipo 1, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre o episódio hipomaníaco. Lembrando que o TAB tipo 2
ele tem que ter depressão mais hipomania. Ele obrigatoriamente tem que oscilar entre o polo depressivo e o polo hipomaníaco, tá bom? Pra gente fechar esse diagnóstico de bipolaridade. O episódio hipomaníaco seria uma mania mais suave, digamos. O meu professor do curso psiquiátrico, ele falava que seria uma submania ou uma maniazinha, né? Não é o jeito correto de dizer, mas seria uma mania mais suave, tá bom? Os critérios para a gente fechar uma hipomania seria: critério A, um período distinto de humor anormal e persistente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente das atividades ou energia, com duração mínima de 4 dias. Lembrando que a hipomania tem que durar pelo menos 4 dias. E a mania, deixa eu só lembrar aqui, a mania, a pessoa tem que ficar assim pelo menos em 7 dias. Ela tem que ficar nesse estado 7 dias para a gente fechar um diagnóstico de mania. Já na hipomania, se ela ficar nesse estado 4 dias, a gente já pode fechar um diagnóstico de hipomania, tá bom? Então, um aumento anormal e persistente da atividade ou energia com duração mínima de 4 dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias, tá bom? Esse é o critério A para a gente fechar uma hipomania. Já o critério B seria: durante o período de perturbação do humor e aumento de energia e atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas. 4, se o humor é apenas irritável, persistentes e uma mudança em relação ao comportamento habitual. Olha que interessante, a gente tem que saber o humor dessa pessoa antes dela entrar em mania, né? Ou antes de entrar em hipomania, porque a gente tem que saber o normal dessa pessoa para a gente falar que ela tá anormal, tá bom? E estão presentes em grau significativo. Número 1, autoestima inflada ou grandiosidade. A hipomania também apresenta essa característica. O paciente que está em hipomania, ele acha que ele é rico, ele acha que ele é especial, que ele é mandado por Deus para salvar o mundo, ele acha que ele é poderoso, que ele tem poderes, que ele pode entrar com esses pensamentos de grandiosidade. Lembrando que quando ele entra já em um critério psicótico, se ele apresentar delírio ou alucinações, a gente já diagnostica como mania, não é hipomania mais, tá bom? Segundo, redução da necessidade de sono. Igual a mania, a hipomania também ele diminui a necessidade de sono. Geralmente a pessoa dorme de 2 a 3 dias, 2 a 3 horas e ela fala que tá super bem, já não precisa mais. Ela também fica mais loucaz e logorreia. A pessoa em hipomania ela fala muito, tá bom? 4 critério. Fuga de ideias ou experiências subjetivas de que os pensamentos estão acelerados. É a mesma coisa da mania. O paciente que ele está em hipomania, o pensamento dele acelera e ele tem a percepção que as outras pessoas estão lentas, tanto o pensamento como o jeito de falar, tá bom? Ele também tem distratibilidade, ele se distrai muito fácil, perca de foco muito fácil. Ele tem aumento da atividade dirigida a objetivos, a mesma coisa. Quando eu falo aumento da atividade dirigida a objetivos, é uma questão que ele faz aquilo que ele faz no dia a dia com uma força maior, é como se ele quisesse trabalhar dia e noite sem parar, tá bom? Isso pode ser social, isso pode ser no trabalho e isso pode ser sexualmente, tá bom? Ele aumenta tanto o desejo sexual dele que ele quer fazer sexo por muito tempo sem parar e principalmente ele se arrisca muito, ele perde aquele filtro, tá bom? Outro critério, envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequência dolorosa. É a mesma coisa, o hipomaníaco ele faz compras desenfreadas, ele se endivida muito, ele tem atividades sexuais arriscadas, tanto sem proteção quanto aumento da promiscuidade e ele tem problemas financeiros, ele se endivida muito, tá bom? C, o critério C ele fala, o episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é a característica do indivíduo quando assintomático. Ou seja, você tem que saber qual que é o humor dessa pessoa normal, para você comparar a alteração que está acontecendo no momento, tá bom? D, a perturbação do humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. Ou seja, tudo isso que eu te falei, as outras pessoas que vivem com ele percebem também. Geralmente o acompanhante do paciente, ele vai relatar para você, né? Que ele tá diferente, que ele tá acelerado, que ele tá se arriscando, que ele tá se endividando, que ele tá se envolvendo com atividades sexuais arriscadas.
ele vai falar esse monte de coisa do seu parente, tá bom? Um outro critério, o episódio não é suficientemente grave para causar prejuízo funcional, social, profissional ou necessitar de hospitalização. Olha que interessante, na hipomania não pode internar e a pessoa muitas vezes não altera a sua atividade social. Às vezes a pessoa está em hipomania e ela consegue trabalhar, ela consegue viver a vida dela normal, né? Ela tem essas excessivas atividades, né? Mas ela às vezes consegue manter a sua vida normal, porque se ela for precisar internar ela, se ela tiver prejuízo funcional, profissional, isso já vira uma mania. Ela deixa de ser hipomania e vira mania, que é um quadro mais grave quando a gente fala de mania, e aí já não é o TAB tipo 2, é o TAB tipo 1, tá bom? E ela não pode necessitar de hospitalização. E o critério F, para fechar, o episódio não é atribuível a efeito de uma substância, droga, medicamento ou tumor no cérebro. Uma coisa interessante aqui que eu lembrei da hipomania, que também serve para mania. O paciente não pode estar drogado, não pode estar alcoolizado e você tem que investigar muito, um médico tem que investigar muito causas biológicas, causas de doenças físicas, porque uma coisa interessante que acontece, eu já vi na prática clínica, por exemplo, tumor cerebral. A pessoa tem um tumor no frontal, na região frontal, e isso faz ela entrar num estado de mania. E ela fica maníaca, ela fica com todas essas características que eu te falei e ela não tem bipolaridade. Isso é provocado pelo tumor que às vezes está comprimindo alguma área do cérebro. Então a gente tem que descartar essas coisas para a gente fechar o diagnóstico com mais qualidade, tá bom? E isso então é hipomania. Lembrando, para fechar o resumo de vocês, que a bipolaridade é dividido praticamente em 3 tipos. O TAB tipo 1, que é o paciente que ele obrigatoriamente ele tem que entrar em mania, que é um quadro mais grave dessas características que eu te falei. Ele não necessariamente tem que entrar em depressão e mania, mas geralmente o mais comum é ele ficar em mania e depressão, mas para a literatura não. Em qualquer momento que um ser humano apresentar mania e eu descartar todas as outras possibilidades, eu posso diagnosticar ele como transtorno afetivo bipolar. Esse é o tipo 1. O TAB tipo 2, ele obrigatoriamente ele tem que oscilar entre o polo depressivo e o polo hipomaníaco. Lembrando que hipomaníaco é um estado maníaco mais suave, que não precisa de hospitalização, que muitas vezes a pessoa consegue até viver a sua vida no dia a dia com um quadro hipomaníaco. E a ciclotimia, que seria uma variante da bipolaridade, que seria os casos, eu acho que é um caso mais grave, que seriam aquelas pessoas que oscilam entre a depressão e a mania e a hipomania e durante horas, às vezes no mesmo dia. E é muito mais sofrimento para esse paciente, tá bom? Para fechar, lembrando que o tratamento da bipolaridade geralmente é medicamentoso e psicoterapia. Tá? Aqui a medicação faz um efeito muito bom. A gente tem medicações que a gente chama estabilizadores do humor. E os mais conhecidos são o lítio e o ácido valproico, né? Então tem que fazer acompanhamento psiquiátrico, tem que fazer acompanhamento com o médico para achar a dose certa, né, e fazer esse acompanhamento. Geralmente, a bipolaridade, quando ela é diagnosticada, a pessoa tem que tomar remédio sempre. Ela tem que tomar remédio o resto da vida, exatamente para evitar ela entrar nesses quadros de mania, porque quando ela entra nesses quadros de mania, como eu disse no começo, isso provoca muito dano no cérebro dela e isso vai piorando o quadro dela durante a vida, tá bom? Por hoje é só. É mais ou menos o que eu queria falar para vocês de bipolaridade. Para fechar, como eu sempre falo, transtorno mental não é brincadeira, tá bom? Depressão não é frescura, não é preguiça. Bipolaridade não é oscilação de humor, igual as pessoas pensam, que é simplesmente uma hora tá pensando uma coisa, outra hora tá pensando outra, ou uma pessoa que acorda triste e no final do dia tá mais feliz. Isso não é bipolaridade. Bipolaridade é uma doença grave, psiquiátrica, que precisa de acompanhamento, às vezes eternamente, na vida da pessoa. E pra a gente diagnosticar a bipolaridade, a pessoa tem que cursar com esse quadro, maníaco ou hipomaníaco. E geralmente ele oscila entre mania e o polo depressivo, tá bom? Por hoje nós vamos ficar aqui, eu espero que tenha sido de grande valia para vocês. A gente volta na terça-feira que vem, se Deus nos abençoar. Quero agradecer a todo mundo. Hoje aqui quem tá comigo é o Edu, o Matheus não conseguiu vir. Muito obrigado, gente da TBN, muito obrigado. Eu tô adorando nossos programas, tá sendo muito importante para mim profissionalmente, faz eu estudar, faz eu evoluir,
tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês também e muito obrigado a todos que tenham nos acompanhado. Fiquem com Deus e até a próxima.